vocês? Estamos aqui para começar mais um Pod História e hoje estamos com duas convidadas especiais, as irmãs Avelinos. Vamos abordar um pouco sobre a Guerra dos Canudos e compartilhar nossos conhecimentos com vocês. E aí galera, meu nome é Maria Clara. Oi galera, meu nome é Ana Beatriz. Então meninas, conta um pouquinho pra gente como que ocorreu essa guerra. Bom, então, nós vamos falar sobre um conflito que aconteceu no século XIX, na República Velha, que ganhou até filme. Muito interessante. E quando que começou essa guerra? Começou em 1896 e foi até 1897. Então, pelo que eu estudei, eu fiquei sabendo que tinha um conselheiro, que ele foi uma pessoa muito importante nessa guerra. Conta pra mim quem foi ele, qual a participação que ele teve. Sim, então, o Antônio Conselheiro, o nome real dele é Antônio Vicente Mendes Maciel. Ele foi um líder religioso e fundador do Arraial do Belo Monte. Pelo que eu estudei, eu vi que ele, no começo, ele era uma pessoa, que não tinha seguidor, ninguém gostava muito dele. Isso. Aí, então, ele começou a pregar a palavra e todo mundo começou a seguir ele. Isso, aí ele teve muitos seguidores quando ele começou a pregar essa palavra, muitas pessoas andando atrás dele. E em 1896, quando ocorreu a guerra, foi aí que vamos entrar no assunto. Entendi. E qual foi o real motivo que começou para acontecer essa guerra? Ele queria comprar umas madeiras para poder fazer uma igreja maior, bem maior do que ele já tinha feito. E aí ele pagou a madeira, só que a madeira não chegou. Lá a madeira do vendedor lá de Juazeiro. Sim. E aí os sertanejos falaram, não, a gente quer a madeira porque a gente pagou a madeira. E aí eles foram atrás da madeira lá em Juazeiro para poder pegar a madeira porque eles Tinham pagado. Certo, né? Isso. E aí esse foi o maior conflito, primeiramente, da guerra. Entendi. Sim, e nessa ida eles foram até lá e realmente teve algum conflito direto entre eles ou eles tentaram resolver na conversa ou de alguma outra forma? Teve algum conflito, porque quando eles chegaram lá em Juazeiro, a elite de Juazeiro não gostou que eles tinham ido lá para poder tirar satisfação, cobrar a madeira. E aí eles eram 100 sertanejos que foram lá e eram 300 soldados. Do exército. Então, quem tava lá era 300, os que foram do Foram 100. Canudo foi 100. Foram 100. E morreram 10 soldados e 6 ficaram feridos. Só que isso causou uma afronta ao exército brasileiro. Fora que o Antônio Conselheiro ele já tinha rasgado panfletos do regime republicano, então já tinha causado uma afronta ali com o Juazeiro e tudo mais há 6 anos atrás. E eles não esqueceram, então quando eles foram lá cobrar madeira, causou um conflito maior ainda com essa deslealdade de vendas e tudo mais. Sim, e depois desse conflito que ocorreu entre eles dois, ficou por isso mesmo ou ocorreu algum tipo de revanche entre eles? Então, depois das forças do estado da Bahia ter atacado o exército, eles voltaram lá no sertão da Bahia, para cobrar os sertanejos e acabaram que eles levaram uma surra. Eles foram 583 soldados do exército e acabaram que levaram uma surra dos sertanejos. Pelo que eu estudei também, eu fiquei sabendo que eles foram todos armados e aí eles perderam a guerra para os canudos e acabou ficando com as armas. Os canudos acabou ficando com as armas deles, certo? Porque quando eles tinham levado uma surra e aí eles fugiram, saíram lá do sertanejo E deixaram as armas. e deixaram as armas. Então, assim, um descuido, né, que Canudos deu uma melhorada Nas armas. nas armas. E depois, aconteceu mais alguma coisa? Mas Canudos se revoltou e quis atacar de novo ou não? E aí esse escândalo chegou no Rio de Janeiro, e aí o presidente ele chamou Moreira César pra lá, que ele já tinha participado da revolta da Armada e tudo mais. E aí ele foi pra Bahia, lá pra Canudos, com 1.500 homens, 15 milhões de cartuchos e 6 canhões. Então ele realmente queria acabar com Canudos. Ele estava bem preparado. E o Moreira César, ele era epilético. Então, ele teve um ataque no meio, na Primeira Guerra, teve um ataque lá no meio e teve que cancelar, acabar tudo, a guerra, parar. Então ele não derrotou Canudos. Ele quando eles chegaram, quando eles estavam perto lá das proximidades de Canudo, ele teve esse ataque epilético e aí eles tiveram que cancelar a primeira chamada de iniciar a guerra. E aí ele ficou lá se recuperando, aí depois ele falou, não, se recuperou, vamos atacar Canudos, não precisa de canhão nem nada, vamos atacar com bomba. E aí teve todo esse confronto entre eles, né? Os sertanejos estavam tocaiados lá. Isso, eles estavam escondidos, sertanejos. E nesse confronto, eles dizimaram, atacaram lá o confronto, a tropa do Moreira César. Isso.
E ele levou um tiro na barriga. Ele acabou levando um tiro na barriga. Moreira César. E aí ele ficou agonizando lá por 12 horas e acabou morrendo lá na guerra mesmo. Ele não resistiu. Então ele foi atacar Canudos e mais uma vez não conseguiu acabar com Canudos? Sim. Ou a tropa ainda guerrearam e chegaram a matar? Tipo, durou algumas horas e tal, e muitas mortes, né, e tudo mais. Gente, eu acabei de receber aqui agora da minha produção que chegou uma pessoa importante que a gente estava esperando e ela é a descendente do Antônio Conselheiro. Pode vir, Letícia Mendes. Olá, gente, tudo bem? Oi, É um prazer tudo bem? estar aqui. Oi. Tem que colocar isso aqui, né? Sim. Prazer, eu sou a Letícia Mendes. Um dos meus antepassados é o Antônio Conselheiro, né? E é uma honra estar aqui com vocês falando sobre ele. Bom, o Antônio ele foi conhecido como um cara meio doido. Ele pregava ali a palavra de Deus e afim dos impostos. Só que ele e o seu povo, Canudos, eles foram conhecidos, ficaram assim, uma ameaça para a República, né? Mas para a gente entender direitinho, eu vou falar um pouquinho sobre ali da proclamação da República em 1889. Mesmo Deodoro da Fonseca tirando Dom Pedro II do poder, ele não trouxe transformações tão efetivas, então a população não ficou tão contente, falou, não tá mudando nada da minha vida, isso aí é a monarquia. E aí estava rolando uma crise muito grande ali no Nordeste, principalmente no sertão da Bahia. Por exemplo, teve a decadência da extração da cana-de-açúcar e os engenhos teve um declínio muito grande. Rolou também o fim da escravidão, né, que muitas pessoas ficaram muito revoltadas porque eles falaram, o que adianta eu ser livre se eu não vou ter trabalho, se eu não vou ter moradia, então, né, isso foi muito ruim, até porque não tinha inclusão dos negros na sociedade. Lá no sertão da Bahia também rolou uma seca muito grande e isso aumentou a pobreza. E aí, com isso, a galera tava lá, tipo, muito mal. Aí apareceu diversos líderes religiosos falando, é o fim dos tempos, me sigam, né, que tem uma salvação divina. Aí eu acho que o pessoal falou, eu já tô aqui, né, no fundo do poço, vamos seguir esse cara aí. O religioso. E aí esse pessoal ficava falando da palavra de Deus e ficou conhecido como messianismo. E uns grandes líderes do messianismo foi Antônio Conselheiro, né? Só que Antônio Conselheiro, ele era contra a República. Ele achava que não devia haver um governo laico, um Estado laico, né? O que é esse governo laico? O governo laico é aquele que separa o Estado da religião. E ele discordava, né? Ele achava que o governo devia se apoiar em Deus. E assim, além dessa discordância, tinha outra que ele não concordava com os impostos. Então ele falava, gente, não paga impostos, gente, não respeita as autoridades. Aí o governo ficou tipo, quem é esse cara, né? E aí eles passaram a ver, não ele só como um doido que pega na praça, mas como uma ameaça para a República, né? E eles ficaram já ali, eita, que é isso? Aí ele também pegou todos os seus fiéis, que aquilo ele foi aumentando, e colocou numa fazenda, Canudos. Por isso que ficou Guerra dos Canudos, né? E aí acredito que vocês já até tenham falado um pouco disso aqui, assim. E aí aquilo foi crescendo, a cidade foi aumentando até que teve 25 mil habitantes. E aí, dentre eles, tinha, sei lá, indígenas, tinha ex-escravos, tinha um pessoal ali que estava seguindo ele fielmente. Até que depois de tanto crescer aquilo ali, ele foi comprar madeiras para fazer o seu templo. E essa história, ela dá bastante polêmica, porque tem diversas versões, né? Mas o que a minha família conta é que ele foi comprar as madeiras e ele tinha uma certa pendência com o fornecedor ali, tinha um problema do passado. E aí o cara virou e falou, não vou entregar as madeiras não. E ele falou, que cara folgado é esse, né? Já paguei, quero sim. E aí ele ficou muito revoltado e aí ele ameaçou. Falou, eu já paguei, se você não me entregar minhas madeiras, eu vou tirar. A gente vai atacar. Vocês comentaram sobre isso? Uhum. Pois é. E aí esse fornecedor, ele contatou a República, o governo ali, e falou, tem um cara me ameaçando ali, já aproveitou, já não gostava dele. O governo já tinha algo contra ele, né? Pagou as madeiras, não recebeu a madeira. Pois é. Aí o governo, em 1896, 86 por ali, acho que foi 1896 mesmo. Começou a guerra. Isso. Aí eles mandaram uma expedição, né, pra derrubar Canudos. Eu acho que acredito que foi, vocês já comentaram, da guerra e tudo. E aí eles mandaram muitos soldados, sabe? Foram diversas tentativas, porque o bichinho era terrível. E aí eles mandaram, sei lá, mais de 12 mil soldados. E aí só na quarta tentativa que eles derrubaram Antônio Conselheiro e, né, os Canudos ali. Foi na quarta expedição, né? Porque as três, eles erraram. Eles perderam, sempre acontecia alguma coisa que eles iam tentar atacar e acabava não dando certo. Sim. Aí na quarta eles foram e realmente conseguiram. Foi, acho que eu imagino que deve ter sido uma guerra e tanto, né? Sim. Mas pro governo foi uma vitória, de certa forma. Mas é uma honra estar aqui falando com você sobre isso. Muito obrigada pelo convite. O prazer é todo nosso estar aqui com você.
Ai, fazem 125 anos que essa guerra ocorreu, né, galera? Sim, Isso, passa 125 muito, né? anos. E essa República Brasileira ela é tão complexa, tão cheia de disputa política. É verdade. Então, galera, esse foi mais um Pod História. E eu queria agradecer, meninas, a presença de vocês. Foi uma honra ter vocês aqui pra gente compartilhar nossos conhecimentos sobre a guerra. E é isso.